Graça e paz, igreja. Que a graça e a paz do nosso lindo, amado, poderoso Jesus te encha nessa noite. E eu queria convidar você a ser muito intencional na sua escuta da palavra essa noite. Porque o Senhor, Ele não responde à sua necessidade. O Senhor responde à sua fé. O Senhor responde à sua resposta. Imagine que hoje estivesse aqui um vereador, prefeito, talvez o governador, o presidente. Talvez você agiria de uma maneira um pouco diferente, se sentaria diferente, sentaria em lugares diferentes, faria comentários diferentes. Mas quem que está aqui hoje? Quem está aqui hoje é o nosso amado, o soberano, o poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a estrela da manhã, a luz do mundo, a verdade e a vida, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Salvador, o Senhor, aquele que pariu a eternidade, aquele que fez tudo do nada, aquele que te criou e soprou o sopro da vida dentro de você. Você pode reagir à presença dele, você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Ele está aqui, amém? Reaja à palavra, reaja, louve, adore, porque ele é Deus, ele é Senhor. Ele é o Senhor e consumador da sua salvação. Aleluia. Seja intencional, meu irmão. E antes de entrar na palavra, eu queria dar um breve testemunho. Há umas semanas atrás, eu recebi o convite para compartilhar a palavra. E eu confesso que sempre que eu recebo o convite, eu dou aquela tremida. Poucas coisas me fazem tremer, mas trazer a palavra me faz tremer porque a palavra é dele, não é minha. E quando eu recebi esse convite, eu disse para a pessoa que me convidou, olha, você me perdoe. Eu até tenho uma palavra, mas ela não está madura o suficiente. E eu passo a vez. A pessoa entendeu. E essa palavra, ela está dentro do meu coração já faz algum tempo, só que ela realmente não estava completa. E essa semana o Gilmar me fez o convite, olha, Stefano, gostaria que você fosse, enfim. Aí eu trouxe o mesmo argumento pro Gilmar. Ó, Gilmar, a palavra não está madura, tal. Ele falou, Stefano, foi o Senhor que mandou. Eu falei, opa, então a história é outra, então eu vou. Isso foi por volta das 11h30 da manhã, acho que foi uma quarta-feira. E realmente, irmão, a palavra não estava madura, faltava uma coisa. E aí, eu estava na fábrica e eu vou almoçar por volta do meio-dia e eu tenho o hábito de, às vezes eu almoço na fábrica e às vezes eu almoço na casa da minha mãe que mora perto da fábrica. E quando eu vou almoçar na casa da minha mãe, não sei se todos vocês conhecem aquele aplicativo Glorify, é um aplicativo de devocional diário. Então eu peguei o Glorify, coloquei no ouvido. E naqueles 7 minutos de trajeto da minha mãe, o Senhor completou a palavra. Ele trouxe o finalzinho. Mas sabe por quê, irmão? Porque eu obedeci. Porque ele não responde à minha necessidade, ele responde à minha fé. Então quando ele me mandou ir, ele entregou o restante, a porção que faltava. E quando eu compartilho uma palavra, não é porque eu fui caçar na Bíblia alguma coisa para trazer para vocês. Não. É algo que o Senhor tem tratado em mim. É algo que o Senhor tem tratado em minha vida. E eu queria falar com vocês hoje a respeito de princípios para um relacionamento pleno com o Senhor. Quero convidar você a abrir a Santa Palavra de Deus no Salmo 115. No Salmo 115 vai ser nosso ponto de partida. E sobre princípios, o pastor Luiz Hermínio fala muito que todo princípio que você quebra, ele quebra você. Se você não observa um princípio, esse princípio ele quebra você.
Então, vamos tratar de alguns princípios. A gente não vai conseguir exaurir todos eles, mas são 6 princípios que o Senhor tem trabalhado firmemente no meu coração. O Salmo 115, a partir do versículo 9. Salmo 115, a partir do versículo 9, diz assim: Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Já foi ministrado aqui nessa noite. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O primeiro princípio que a gente vai falar nessa noite é fé. Nossa, mas isso é básico. É básico. E o que é básico precisa ser relembrado. No livro de Hebreus, no capítulo 11, está lá a galeria dos heróis da fé. No versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo de que se vê não foi feito do que é visível. O Senhor tirou tudo do nada. Uma vez eu ouvi uma frase que de princípio me causou uma estranheza muito grande, mas se você parar para pensar, ela é fato. Deus não existe. Deus é. A criação foi uma ideia dele. A existência foi uma ideia dele. Ele é o Pai da eternidade. Para ele não tem tempo, para ele não tem modo, ele é todo poderoso, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é. A existência é pouco para quem ele é. Aleluia. E a palavra continua no versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não rola. Se você não tiver fé, que é o princípio para o seu relacionamento com o Senhor, você não vai conseguir agradá-lo. O Jonas estava falando aqui mais cedo que quando ele conheceu a esposa dele, ele se esforçou, ele se entregou. Por quê? Ele queria melhorar o relacionamento, ele precisava alimentar o relacionamento. Para você alimentar o relacionamento com Deus, sem fé não vai acontecer. É um princípio. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, é simplesmente ter fé, sentar na cadeirinha e esperar? Não. Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim: Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Então quer dizer que eu tenho que sair fazendo as coisas? Sim. Quais são essas coisas? Irmão, se você tem fé de fato, a fé não pode ser aquela coisa que você deixa na sua mesa durante a semana, é a hora que você vem para o culto, você vai lá e pega, deixa eu levar para a igreja. Não, não é isso. Fé é uma prática. Fé é algo que você faz diariamente. Como que você faz isso diariamente? Você lê a palavra, porque você quer conhecer mais o seu Senhor. Você cai para dentro da oração. Certo, mas é tão difícil orar, eu não tenho tempo. Mas para ficar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, ver vídeo no YouTube, você tem tempo. Então, desculpa. É a administração do seu tempo. E aí, você tem que jejuar também. E aí você fala, não, eu tenho fé, mas eu tenho fé lá em casa, eu gosto mais da igreja online. Irmão, ter fé é obedecer, e ele fala para você ter comunhão. Então você tem que estar na igreja. Irmão, mas eu não gosto do fulano. Irmão, a palavra de Deus diz suportai-vos uns aos outros. Estar em comunhão é a prática da fé. A busca, irmão, é diária. Oração, jejum, palavra e comunhão. Não rola se você não fizer essas coisas. Fé, irmão, não é sentar e esperar por algo que é abstrato. Nossa, Não. A fé é você andar em direção àquilo que você crê. É você ir. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Imagina Lucas, que Deus chega para você, Lucas, faz o seguinte, pega a Ju, pega a Maria e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Leandro,
Pega sua esposa, suas filhas e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aí você pode dizer, ô louco, mas é assim? É. Vai, mas, senhor, eu tenho que trabalhar amanhã. Não te perguntei isso. Vai. Nossa, mas que exemplo foi isso que ele falou para Abraão. Abraão pegou tudo que ele tinha e foi. Senhor, mas para onde eu vou? Vai que no caminho eu te falo. Isso é fé. É caminhar em direção. Não é uma fé que espera. É uma fé que busca. E a busca é nele. É do relacionamento com ele. Não se trata do seu braço, se trata dele. E muito se fala, eu quero saber qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito. Irmão, você não tem propósito nenhum. Quem tem propósito é Deus. E você faz parte do propósito dele, se liga? Você faz parte do propósito dele. E qual é o propósito dele? Ele criou você lindo, cheiroso, lá no Éden, e de repente o homem falha. E aí, aquele relacionamento pleno se perde. O que ele faz? O propósito dele é te trazer de volta para perto. Mas como que ele fez isso? Primeiro ele pagou o preço de sangue. Ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele por você. Você pode glorificar esse Deus que deu o filho dele por você? Ele é bom. Ele entregou tudo que ele tinha para ter você de perto. E aí ele traz você. E agora você precisa se esforçar para se relacionar. E aí você precisa ter fé. E quando você tem fé, você anda no tempo dele. Abraão foi para um lugar que ele não conhecia. E no meio desse caminho, o que ele teve que fazer? Ele teve que depender. Depender é um outro princípio. Dependência. Então você tem fé e dependência. Porque agora não se trata mais de você. Não se trata mais do que você acha. Não se trata mais do que a televisão, o rádio ou qualquer outra mídia fale. Não. Se trata dele. Isso é dependência. E eu vou ler um texto junto com você de um homem que estava no seu pior momento. Um pior momento. Um momento de perseguição. E ele escreveu esse texto. O nome desse homem é Davi. E esse texto é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas de morte. Ele estava nesse vale de trevas de morte. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a sua bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Dependência indica fé. Aponta para a sua fé naquele que é. Não é no seu braço, irmão. É nele. O pastor André Fernandes diz que o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos ao lado do Senhor. Porque se você estiver num lugar seguro e não tiver o Senhor, irmão, em vão vigia e sentinela. Mas se você estiver no risco porque o Senhor te mandou estar lá, a situação é totalmente diferente. Estando no centro da vontade do Senhor é o melhor lugar para se estar. E aí você tem fé, você vive dependência. Aí tem um terceiro princípio, e talvez ele seja um dos princípios mais difíceis de se viver: o descanso. Como assim? É difícil viver o descanso? É, porque você é um fazedor. Você é uma pessoa que acorda cedo, uma pessoa que dorme tarde. Não sei se são todos vocês, mas boa parte das pessoas dorme pouco porque tem muitos afazeres. E eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho. Não. Você precisa descansar. Não, quer dizer que eu preciso trabalhar mais? Não é isso que eu estou falando. Porque o descanso é nele. O descanso é nele. Salmo 116, esse eu vou pedir para você abrir comigo. Salmo 116, a partir do versículo 1.
O Salmo 116, versículo 1 diz assim: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. E aí o salmista diz: retorne ao seu descanso, ó minha alma. Com quem que o salmista estava falando? Irmão, você é composto de 3 coisas: corpo, alma e espírito. O corpo milita com a carne, corpo milita contra o espírito o tempo todo. E tem a sua alma no meio do caminho. A sua alma são os pensamentos, o seu cérebro. E o espírito do salmista disse: ó minha alma, acalma-te. Volte ao descanso do Senhor. E qual a base desse retorno ao descanso? Irmão, se você for ler o relato de Gênesis sobre a criação, é muito louco. Porque primeiro Deus preparou tudo. A terra estava sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, aí Ele arrumou aquela bagunça, Ele colocou a terra para lá, Ele colocou a água para cá, Ele colocou luz nos céus, Ele criou as árvores, toda a comida, Ele criou os peixes, tudo. Aí no final do 6º dia Ele veio e criou você, lindo. Ah, mas você é mal acabado, irmão. Não, não, você é lindo. Você é a imagem do Senhor. Você é a imagem dele, irmão. E Ele te criou lindo. Ele soprou a alma dele. Ele soprou o espírito dele dentro de você. E aí Ele criou, trouxe Adão e Eva. Vem cá, Adão. Vem cá, Eva. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Olha aqui. Olha a cachoeira que eu criei. Olha essa fruta, que coisa linda. Olha o leão, a vaca. Olha lá. Olha esse mar. Olha. Lindo, lindo. Aí Adão e Eva ficaram todos empolgados. Legal, Senhor, vamos fazer. Ele, não. Ninguém vai fazer nada aqui, não. Amanhã é o 7º dia. Amanhã a gente vai descansar. Não, Senhor, mas a gente quer fazer... Não. Vem cá. Descansa em mim. Eu sou o descanso. Descansa. E Ele te chama para descansar. Porque o descanso é nele. E é esse lugar que Ele quer te restaurar. Nós, irmãos, e nesse tempo de redes sociais, isso é muito potencializado. Nós somos levados à comparação o tempo todo. O tempo todo somos levados à comparação. A comparação do nosso corpo com o corpo do outro, a comparação das nossas posses, carro, moto, a comparação do nosso desempenho, a comparação do nosso trabalho, seja lá o que for. Comparação. Irmão, comparação é uma enorme perda de tempo. Porque o Senhor tem algo para cada um de nós. Cada um de nós, Ele tem algo para você. E é nesse lugar que você tem que procurar estar. É conhecer o propósito que Ele tem para você. Aquilo que Ele tem específico para você. O seu propósito não é igual ao meu. Aquilo que Ele tem para mim é meu. Mas como é que eu vou saber isso? Eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou jejuar e vou buscar. Mas esse é meu. E o seu? Aí depende da sua procura, depende do que você está, o quanto você está buscando. Comparação é perda de tempo. E aí você fala: nossa, que legal. Então, eu vou ter fé, aí eu vou depender, agora eu vou descansar. Nossa, que legal, que gostoso. E agora eu vou ensaiar com vocês o próximo princípio. Eu vou falar o próximo princípio e você vai dizer: ah, tá bom? Gente, participa, não deixe passar vergonha, por favor. Ó, se concentrem. O próximo princípio é a autorresponsabilidade. Puxa vida, tava tão gostoso, né? Tava descansando, agora eu vou ter que fazer alguma coisa? Irmão. A autorresponsabilidade. Você se lembra do relato bíblico de quando Jesus trouxe o Lázaro para fora? Ele chegou na porta do túmulo e disse: Lázaro, vem.
Eu ouvi esse exemplo aqui do Sarjão há muitos anos atrás, eu nunca mais esqueci disso. Lázaro, vem para fora. Mas antes disso ele falou uma coisa. Rapaziada, tira a pedra aí. Não, você acha mesmo que aquele que criou todas as coisas não podia pegar com a pedra e fazer assim, ó. Mas ele não fez, irmão. Porque isso não era a responsabilidade dele, era quem estava ali. Falou, ó, vocês tudo com o braço forte aí, vai pra academia, tudo fortão. Puxa essa pedra aí, faz alguma coisa. Aí ele puxou a pedra. Aí, o que o homem podia fazer era puxar a pedra. Mas ressuscitar o morto era ele. Aí ele, Lázaro, vem pra fora. Aí Lázaro saiu e o resto da história você conhece. A autorresponsabilidade é fazer aquilo que te cabe. Provérbios, capítulo 15 e capítulo 16, fala muito sobre o preguiçoso. O preguiçoso, irmão, é aquele que fica esperando. E em um dos versículos, eu me recordo qual é, que diz assim que o preguiçoso no tempo da plantação ele espera. E a hora que ele vai colher, ele não vai achar nada mesmo. Porque ele não plantou. Certo? E se nós não plantarmos, se nós não buscarmos, você não vai encontrar nada. A palavra de Deus diz assim, bate a porta e ela será aberta. Mas se você não bater na porta, irmão, não vai rolar. Então você tem que viver a autorresponsabilidade. O Salmo 115, no versículo 16, diz assim, que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Então aquilo que ele te deu, aquilo que o céu é dele, mas a terra ele confiou a você. Oi, Stefano, mas é mesmo? É. Esse aqui é um dos meus textos bíblicos favoritos, Gênesis 1, 26. E aqui eu encontro a minha identidade. Você precisa descobrir a sua identidade nele, irmão. Porque você não é o que a mídia diz que você é. Você não é o que seu colega diz que você é. Você é aquilo que Deus fala que você é. E a palavra de Deus diz assim, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Irmão, você foi feito para governar. E aquilo que você não governa, você deixa pro diabo governar. Hoje, eu estava no trânsito com a minha família, aí apareceu um abençoado incircunciso lá e fez uma bobagem. E aí, podia eu agir de uma forma diferente, mas aí veio sobre mim algo que a Bíblia chama de domínio próprio. Tudo bem que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai deixando algumas besteiras de lado, né, João? Se fosse uns 20 anos atrás, talvez eu teria... Bem, enfim, deixa pra lá. Só que essa autorresponsabilidade, ela se exerce com sabedoria, obediência e disciplina. Então não é fazer do jeito que você acha que tem que fazer, irmão. É do jeito que ele diz que você tem que fazer. E como que eu vou saber disso? Desculpa ser repetitivo, tá? Você vai buscar na palavra, você vai orar e você vai jejuar. A palavra de Deus diz, falando de sabedoria, em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Quando que é, irmão? Só de dia? De dia e de noite também. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Ah, irmão, quer dizer que eu tenho que cumprir fielmente o que está no Antigo Testamento? Não, irmão. A lei mudou, né? Houve a mudança de sacerdócio. O sacerdócio agora é de Cristo e a lei dele continua existindo. Ah, mas não existe mais lei. Existe sim. Existe a lei do Senhor. A lei de Jesus.
a boa notícia da paz, os evangelhos. Então leia, irmão. E tudo que foi escrito para nós no Antigo Testamento foi escrito por um motivo. E é para o nosso uso, para os princípios. Então a lei continua existindo. A lei do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor. Irmão, mas, puxa vida, eu gosto do versículo A, mas o versículo B, eu não acho que não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Jesus diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece? Esse é o que me ama. Então, se você não obedece, você nem ama a Deus, irmão. Você não é crente, não. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também amarei e me revelarei a ele. Mano, sem obediência, não tem relacionamento com Deus. E aí legal, aí você ora, você lê a palavra, você jejua, você entende, você obedece, mas você obedece só hoje. Ou na segunda-feira, talvez depois do culto. E na terça, e na quarta. Aí você vai ter que ter disciplina, irmão. Irmão, vem que esse negócio de disciplina, tá parecendo o Pablo Marçal. Irmão, a palavra de Deus diz assim em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Irmão, se você despreza a disciplina, você é um insensato. Eita, chibatada, né? Disciplina é sabedoria e a maneira que você vai conseguir obedecer é ser disciplinado. E aí quando você busca com diligência viver essa autorresponsabilidade, com disciplina, com obediência, com sabedoria, vai ocorrer algo em vocês, o fruto do Espírito. Amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Meu irmão, e nada disso você vai conseguir fazer sozinho, porque isso é fruto do... Vou tentar de novo. Irmão, porque isso é fruto do... Isso aí, irmão, isso é fruto do Espírito, não é do seu braço. Isso é fruto do governo dele sobre você. É fruto da sua busca, da sua obediência, da sua disciplina. E você percebe, irmão, que os frutos, o fruto do Espírito, os aspectos do fruto do Espírito, eles são totalmente contraculturais. Porque o mundo aí fora diz que você tem que ser firme, diz que você tem que se impor, diz que você não pode perdoar. Que perdoar que nada, irmão, não tem esse negócio comigo não. Comigo fez uma vez e morreu. A sabedoria do alto, irmão, é loucura para os homens. Ela é totalmente contracultural. Sabe aquela pessoa que te persegue no seu trabalho? Sabe aquele problema que você tem? Sabe aquela pessoa que você não suporta? Então, irmão, o fruto do Espírito é para essa pessoa aproveitar. A sua paciência vai ser para aquela pessoa que você não tem paciência. O seu amor, o seu perdão é para essa pessoa. É fácil viver isso, irmão? É muito difícil. Basicamente é impossível se você tentar pelo seu braço. Mas se o Senhor governar sobre a sua vida com o Espírito Santo morando dentro de você, isso vai acontecer. Porque isso é fruto do Espírito. E aí, irmão, esse princípio eu podia pular, porque o André já introduziu ele aqui muito bem, que fala sobre gratidão. Não rola relacionamento com o Senhor sem gratidão. Você precisa ter fé, você precisa depender dele, você precisa ter autorresponsabilidade, você precisa ser obediente, você precisa, irmão, de toda a sua força fazer aquilo que ele te orienta a fazer, você precisa descansar nele. Mas a gratidão, irmão, mostra que você o ama, que você está no centro da vontade dele. Irmão, mas eu estou vivendo um momento difícil, irmão. Lindão, deixa eu falar para você. O seu dia comum é o sonho de muitas pessoas.
O seu normal é o sonho de muitas pessoas. Olha, mas você não sabe. O meu carro quebrou. Irmão, o seu carro só quebrou porque você tem carro. Ah, mas meu joanete. O seu joanete só tá doendo porque você tem joanete. Ah, mas minha casa, irmão, estourou o cano lá. É porque você tem casa, irmão. O seu dia comum é o sonho de muita gente. Oh, mas eu vou ter que acordar amanhã às 5 horas para trabalhar. Irmão, você tá indo trabalhar. Irmão, gratidão pelo aquilo que Ele te deu. Irmão, mas eu quero mais a vida. Então vai em busca. Estuda, se relacione, entenda. Irmão, faça a sua parte. Tenha autorresponsabilidade. Mas aquilo que Ele já te deu. Porque se você parar para pensar de verdade, irmão, tudo, absolutamente tudo, você tem por causa dele. Primeiro, quem te deu a vida foi Ele. Segundo, esse ar que você respirou, que você puxou agora, ó, foi Ele que te deu. A água que você bebeu, foi Ele que colocou aqui. A comida que você comeu, foi Ele que deu a terra para nascer. Irmão, você não fez nada. Você só veio aqui para usufruir do que Ele fez. Não, irmão, mas eu trabalho. Você trabalha porque Ele te deu trabalho, irmão. Irmão, acorda. Ele é bom, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Seja grato, meu irmão. Seja grato, meu irmão. Seja grato, meu irmão. O Salmo 115, no versículo 12, diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Eu erguerei o meu cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Eu cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho de tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Então oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei ao Senhor. Irmão, sacrifício no Antigo Testamento, na antiga lei, era um sacrifício de sangue, de carne. Sabe quem que é o sacrifício hoje, irmão? É a sua vida, é você, é aquilo que você entrega, é a sua obediência, é aquilo que você abdica por quem Ele é. É quando você deixa de fazer algo que você queria muito fazer porque Ele disse para você não fazer. É quando você quer reagir a algo e você não reage porque você sabe que Ele não gostaria. É quando você sabe que Ele não quer que você faça e você não faz. O sacrifício é você. E o sacrifício demonstra gratidão. Obedecer é fácil? Não, irmão. Obedecer é muito difícil. Mas é um sacrifício. Rapaz, dá uma sede aqui em cima, né? E o Salmo 126 diz assim. O Salmo 126 é maravilhoso, cara. Salmo 126 diz assim: o povo estava voltando quando o Senhor trouxe os cativos de volta assim. Irmão, o povo estava voltando para casa. Você está na sua casa lindo. O povo estava feliz para ir na igreja. Qual foi a última vez que você agradeceu por estar vindo para a igreja? Senhor, obrigado porque eu estou indo para a igreja. Nossa, tem que ir de novo hoje, cara. Para quê? Culto toda semana? Qual foi a última vez que você agradeceu por estar congregando? Qual foi a última vez que você agradeceu pelo seu irmão? O povo estava jubilante porque estava voltando para casa e indo à casa do Senhor. Até nas outras nações. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas pelo seu povo. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós. Obrigado. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas. Irmão, se você está semeando com lágrimas, vai chegar o momento de você colher com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, pode ser que você tenha saído chorando, meu irmão. Pode ser que você esteja nesse momento de estar saindo chorando. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, isso é a palavra, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você crê nessa palavra? Creia, meu irmão, que essa é a palavra do Senhor. Já me encaminhando para o final, queria chamar o Ministério do Louvor para me ajudar com a parte final.
Então até aqui nós tratamos sobre fé, dependência, descanso, autorresponsabilidade, gratidão. E agora eu vou compartilhar com você o último princípio que o Senhor falou comigo. Reverência. Abre comigo lá o livro de Isaías, capítulo 6. Lembra que eu disse para você que se o presidente da nação estivesse aqui, o Donald Trump, sei lá quem fosse, talvez você reagiria diferente? Bom, muitas vezes a gente perde a referência pelo Senhor. A gente trata Ele como o gênio da lâmpada, como o amiguinho que você fala de qualquer jeito. Irmão, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele entregou o filho dele por você. E o filho dele veio e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Irmão, tenha reverência por esse Deus. Não trate esse Deus com normalidade, porque não é normal. Ele te fez, Ele te quer, Ele te espera, e Ele voltará naquele grande dia para buscar a igreja dele. Todo joelho, a palavra diz, todo joelho se dobrará, toda língua e nação se dobrará diante dele. Todos, nem todos serão salvos, mas todo joelho se dobrará diante dele. E esse dia está cada vez mais próximo. Irmão, tenha reverência por esse Deus. Isaías 6 diz assim: o profeta Isaías foi tomado pelo Senhor e ele foi levado aos céus, e disse assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono, e a aba de suas vestes enchia o templo, e acima deles estavam serafins. Irmão, eu vou te convidar a ficar de pé. Reverência ao Senhor. Em reverência àquele que te ama, fique de pé e ouça. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Irmão, a terra inteira está cheia da glória do Senhor. Ele está aqui. Reverencie o Deus Todo-Poderoso. Reverencie. Ele está aqui. O Senhor, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, o Rei dos Reis, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele está aqui. E a palavra continua: então um dos serafins voaram até mim, trouxendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Com ela colocou na minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. A brasa viva, irmão, é Jesus. Ele tocou você, Ele veio dentro de você, Ele faz morada dentro de você, Ele te limpou de todos os seus pecados, irmão. Ele é, e Ele está aqui. Não é o seu coleguinha que está aqui, é o Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui. Feche os seus olhos e imagine o céu, os anjos voando sobre o Senhor, e a orla de suas vestes cobriu o templo, e os anjos gritavam: Santo, Santo, Santo. E então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Irmão, depois você ver aquilo tudo, o que você vai fazer? Eu vou. Quem vai? Erga suas mãos e louve ao Senhor.